Hoje eu gostaria de meditar sobre o texto de Gênesis, registrado no capítulo 32, a partir do versículo 22, que é aquela passagem de Jacó no val de Jaboque. Val significa lugar do rio onde dá para passar a pé, onde dá para passar andando, sem necessidade de nadar. E o texto diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A história de Esaú e Jacó é a história do ódio entre 2 irmãos, até que Deus, neste momento do val de Jaboque, interfere e muda o coração de Jacó, e a partir daí os 2 irmãos se abraçam e restauram uma relação que sempre foi conturbada. E foi conturbada desde o ventre, porque os 2 eram irmãos gêmeos e já desde o ventre eles brigavam entre si. E para aumentar, para piorar essa situação, quando eles nascem, Isaac passa a ter preferência por Esaú, a amar mais a Esaú, enquanto que Rebeca ama mais a Jacó. E este conflito entre os 2 fez com que eles ficassem completamente distantes um do outro, tanto que até mesmo naquilo que resolveram fazer na vida, eles se tornaram diferentes. Esaú se tornou caçador e Jacó pastor de ovelhas. E num determinado momento, Isaac resolve dar a bênção da primogenitura. Neste tempo, os 2 irmãos, Esaú e Jacó, já tinham algo próximo de 70 anos. E Esaú então chama, e Isaac, melhor dizendo, chama então Esaú e diz para Esaú ir abater uma caça e trazer e fazer um alimento para que no sabor e no prazer daquele alimento, Isaac então abençoasse a Esaú com a melhor bênção. Mas Rebeca, ouvindo esta conversa, trama com Jacó para roubar a bênção da primogenitura que era direito de Esaú. E ela então faz uma comida e entrega para que Jacó trouxesse a seu pai. Jacó se disfarça, veste as roupas de Esaú, coloca pelos no corpo, uma vez que os 2 eram diferentes. Jacó era liso e Esaú era peludo. E eles então fazem de tal forma que Esaú se desconfia, pergunta se era de fato Esaú, e Jacó diz: Não, eu sou Esaú. E passa por Esaú e recebe a bênção da primogenitura. Ali então o ódio aumenta. O ódio entre os 2, que já era grande, cresce ainda mais. E Esaú, magoado, diz que depois que Isaac morresse, ele mataria a Jacó.
A mãe, ouvindo essa trama, sabendo deste intento de Esaú, manda Jacó para um lugar distante, para a terra de seu irmão Labão. E lá na terra de Labão, há também um conflito entre sobrinho e tio, onde os dois se enganam, um engana o outro. Labão engana Jacó e faz com que este trabalhe 7 anos pela sua filha Raquel, e no momento de colocar os dois ali para consumar o casamento, que era numa relação à noite, ele no escuro traz a irmã mais velha, Lia, e a coloca no lugar de Raquel. De uma certa forma, poderia-se dizer que Jacó estava ali recebendo da mesma moeda que plantou. Talvez aí, e muitos pregadores falam da lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Jacó se passou por Esaú e aqui ele também é ganado, onde Lia se passa por Raquel. Mas Jacó resolve trabalhar outros 7 anos por Raquel e Labão concorda, e as duas irmãs então se tornam esposas de Jacó. Depois Jacó trabalha mais 6 anos para Labão, e neste período Jacó vai, de uma certa forma, ludibriando e vai enriquecendo e vai pegando para si os bens de Labão, usando algumas astúcias que o texto bíblico revela. E depois de 20 anos, Jacó resolve voltar para sua terra. E quando ele está voltando, próximo ali do Val de Jaboque, ele fica sabendo que seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó fica agoniado. Então ele faz com que a sua família e os seus bens, os seus camelos e tudo que ele tinha, o seu rebanho, atravesse o rio, e ele mesmo fica sozinho ali do outro lado. E antes de atravessar, ele luta com o anjo. E durante uma noite toda ele fica lutando com o anjo. E o anjo querendo se desvencilhar de Jacó. Mas Jacó disse: eu não te solto enquanto não me dares a sua bênção. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? E Jacó diz: o meu nome é Jacó. O anjo então diz: a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Porém, na luta, o anjo toca na juntura da coxa de Jacó e desloca. Jacó sente uma dor terrível, aquilo que nós chamamos de o nervo ciático, e se torna um homem aleijado a partir daí. A partir daí, Jacó nunca mais andaria direito, sempre mancando e sempre com um cajado. Mas o seu nome é mudado e o seu destino e o seu jeito de ser e o seu caráter também é mudado ali. Jacó arma uma estratégia para se encontrar com seu irmão e se prostra várias vezes antes de se encontrar com Esaú. Esaú percebe mudança na vida de Jacó, que já não era mais Jacó e agora era Israel. Os dois se abraçam, ali acontece um perdão muito grande de ambas as partes e eles se reconciliam. Essa história é a história minha e sua. Todos nós temos que ter esse encontro com Deus, onde nós vamos ter que dizer para Deus de fato quem somos.
Jacó lá atrás, 20 anos atrás, ele disse para Isaac que era Esaú. Seu nome era Esaú. Agora, diante de Deus, na travessia do Val de Jaboque, Deus pergunta novamente para Jacó: quem é você? E Jacó agora disse: eu sou Jacó. Ou seja, ele estava confessando para Deus de fato quem ele era. E é a partir desta confissão que nós fazemos diante de Deus é que a nossa vida é mudada, a nossa vida é restaurada. E quando Deus muda a sorte de Jacó, e Jacó passa a se chamar Israel, ele agora atravessa Jaboque, ele agora atravessa o rio. Quando nós confessamos os nossos erros, quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, quando nós dizemos para Deus de fato quem nós somos, então nós atravessamos as águas através do batismo. Passamos pelas águas e do outro lado nós somos uma nova criatura. Nós já não somos mais Jacó. A partir de agora, nós somos Israel. A nossa luta agora é com Deus a nosso favor. A nossa luta agora é de